Então, bom dia. Bom, então a gente vai falar aqui nesse contexto. Eu convido todos vocês a fazer um exercício do olhar, tá? A primeira fala logo é sobre esse exercício, desse olhar, desse complexo onde nós estamos. O nome desse complexo é Complexo Feliz de Lusitânia, aonde faz parte o Forte, a Casa das 11 Janelas, a praça, que está aqui bem na frente, tá? A Catedral e essa igreja aqui de Santo Alexandre, junto com o Museu de Artes Sacras, tá? Então, o Forte, a gente vai falar lá dentro, tá bom? Lá dentro do Forte mesmo. Eu vou começar falando aqui sobre essa casa, bem aqui, olha, essa casa amarela, tá? O nome dela é Casa das 11 Janelas, tá? Vocês podem olhar por parte de cima, vocês vão ver que tem 11 janelas. O que acontece? Primeiramente, olha aqui para mim rapidinho. Existia aqui na época então do Marquês de Pombal, ele pediu então que viesse um arquiteto para fazer o quê? O embelezamento da cidade. Essa cidade não era assim desse jeito primeiramente, ela era primeiramente feita de taipa e pilão, tudo era feito de taipa e pilão. Jonathan, o que é taipa e pilão? O barro, essa questão todinha do pilão para fazer então essas primeiras obras, né? Essas primeiras obras. Só que aí o que acontece? Então, um barão da época pensa que aqui na cidade existiam vários barões. Barão do Marajó, Barão do Guajará, isso são nomes de rios daqui de perto. E aí então, o barão então pediu para construir essa casa. Justamente nessa casa, logo depois que o barão então começou o declínio da borracha, então ele pegou e vendeu essa casa para então comarca, né, do Pará. E aí então, a partir disso, ela se tornou o quê? Um depósito de armas. E pensem aí num período muito importante também para Belém. Qual foi o período muito importante para Belém? Que foi uma revolta do povo. Vamos ver. Ninguém? A cabanagem. Ela também foi muito importante no período da cabanagem, tá? E aí então, vocês podem olhar que ela tem uma frente portuguesa. Essa frente inicial ela é portuguesa. Antigamente existia um frontão triangular na frente dela. Esse frontão ali foi retirado. E atrás, vocês vão perceber que ela, quando a gente for lá na parte de trás, se vocês puderem ir depois, vocês vão perceber que ela é totalmente diferente dessa parte da frente. Por quê? Porque ela já pega o estilo italiano, tá? Então ela já tem uma varanda, ela já tem toda essa questão, tá? Do lado, só que deixa eu dizer para vocês outra coisa. Além dessa questão dela ter sido um local onde guardava as armas, depois ela foi hospital. E vocês estão vendo aquela área ali ao lado, tem a Praça das Janelas e tem tipo uma praça ao lado. Ali naquela praça foi um hospital. Existiam 2 hospitais aqui nessa cidade. Primeiramente, existia o hospital militar, que era esse, onde era a Casa das Janelas, e existia um hospital para os pobres, que era o Bom Jesus dos Pobres. Esse hospital então ficava ali ao lado. Jonathan, cadê o hospital? Aqui em Belém tiveram, com a questão da modernidade, muitos casarões históricos foram destruídos. E ele foi um. Então, a partir disso, não se teve mais a questão então foi demolida, né? Foi demolido. E aí, então, logo depois, então, nesse projeto aqui, fizeram-se então essa praça. Quem foi que fez esse prédio? Frei Caetano Brandão. Esse que está bem aqui na frente, nessa praça, nesse monumento. Ele, então, foi o bispo também responsável pelo embelezamento do quê? Da catedral, tá? Então, agora a gente vai falar da catedral. Essa igreja bem aqui na frente, tá? Bom, a catedral, ela tem um estilo, né? Ela tem vários estilos, na verdade. O que acontece? Por quê? Porque a catedral, ela vai, então, identificar o período da cidade. Por exemplo, existiam épocas que a igreja, então, ela era de madeira. Depois, logo, então, ela foi construída, né, da questão do mármore. Bom, vocês vão observar que a igreja, ela tem dois pavimentos. Se vocês forem perceber, entre a rosácea, que é aquela bolinha que tem bem no meio da igreja, ela tem como se fosse uma reta.
O que acontece? Essa reta, então, ela tem dois períodos. Ela tem o período, então, do Antônio Landi e tem um período depois que foi a primeira construção da igreja. O Antônio Landi foi responsável pelo embelezamento dessa catedral. Então, o que acontece? Ah, Jonathan, que santa é aquela lá em cima? Né? É Nossa Senhora da Graça, né? Não é das graças, é da graça. Porque justamente o que acontece? Nessa época, a igreja que ficava aqui dentro, que também era de Bom Jesus, ela então precisava-se então de uma santa também naquela época que desse, né, entregasse a cidade também na mão dessa santa. Então a santa escolhida foi Nossa Senhora da Graça, é o nome da catedral, né? Então a padroeira da cidade não é Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da cidade é Nossa Senhora de Belém, né, que inclusive está lá dentro da igreja. Bom, então ele ficou responsável por esse embelezamento. Entre as torres, vocês vão ver que tem como se fossem triângulos. São os pináculos. Os pináculos são identidade de Antônio Landi. Antônio Landi assina praticamente todas as suas obras colocando pináculos, tá bom? Bom, agora vocês vão olhar para essa outra igreja bem aqui, olha. Aqui ao lado, né? Ao lado esquerdo. Meu lado esquerdo, lado direito de vocês. É a igreja, né? Primeiramente, ela foi chamada de Igreja de São Francisco Xavier, tá? Então, ela foi a primeira igreja da cidade de Belém. Logo depois, então, ela foi construída, né, desses moldes. Ela foi o primeiro arcebispado de Belém. E o que acontece também? Além disso, além dela ter sido o primeiro arcebispado de Belém, ela foi o local onde, quando o Papa veio à Amazônia, o Papa João Paulo II, ele ficou nesse local. Também foi o primeiro seminário da cidade. Lembre-se que nessa época precisava de padres para catequizar a questão do interior. Então, fizeram-se então aqui o arcebispado. Só que lembra de uma coisa, existiu um intendente da época que foi quem? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, então ele pega e tira todas as ordens religiosas da Amazônia. Quando ele tira essas ordens religiosas, então esse local, ele vira primeiramente um hospital e logo depois ele também faz parte de uma cena da cabanagem, né, onde se guardava também as armas nesse local, tá? Então, logo depois de um grande período, esse prédio ele foi então desativado e foi desacralizado. O que seria esse desacralizado? É tirar a questão do sacrário, né, que todas as igrejas têm sacrário, então tiraram o sacrário da igreja. Se vocês puderem entrar depois, vocês vão ver o altar de madeira muito lindo, né, que tem nessa igreja. E aí então ficou a igreja de Santo Alexandre e pro lado daqui ficou o Museu de Arte Sacra, tá? Só um detalhe interessante sobre a catedral que eu acabei esquecendo de falar, é que antigamente o altar da catedral era todo em madeira. Landi fez o altar da catedral todo em madeira. Só que o que foi que aconteceu? Como então naquela época os padres italianos, e aqui na questão da Amazônia a gente também vai sofrer essa influência, porque todas as igrejas praticamente que você vai ver imagens. Imagens é coisa de portugueses, quadros são coisas de italianos, né? Então você vai ver nessa igreja há vários quadros, inclusive o quadro de Maria Madalena, né, que não era um quadro na época tão bem visto, né, na época então pela igreja. E aí o que acontece? Mudaram-se então o altar-mor da igreja, que hoje em dia é em mármore. Esse mármore foi todo trazido, ele não foi feito aqui. Vocês vão perceber quando vocês entrarem na catedral que ele ultrapassa então uma área onde tem um quadro, que é o quadro do nascimento de Jesus. Esse quadro ele teve que ser refeito e vocês vão perceber que existe Jesus, né, Deus como trindade, né? E aí a partir de então, como esse quadro ficou maior do que, como o altar ficou maior do que devia, então arredaram um pouco o menino Jesus um pouquinho para o lado, né? Então vocês vão ver que é esse detalhe, né, dentro da igreja. Além de que se vocês olharem para o teto, vocês vão ver a figura dos bispos da cidade e essa primeira questão dessa quadra de Belém, né, que existia somente a catedral, a igreja de Santo Alexandre e
a Casa das Janelas de Juntamento com Forte, tá? Então é isso, gente. Qualquer coisa vocês podem perguntar também para nós estamos aqui, tá bom? Obrigado. Bom dia, eu me chamo Juan, faço parte do roteiro também. O Jonathan comentou rapidamente, eu achei importante complementar o que ele comentou. Sobre a cabanagem, né? Ele perguntou cabanagem, eu vi que alguns ficaram assim, né? É importante falar a cabanagem. Foi um movimento insurgente aqui de Belém, né? Movimento social, chegou ao poder, conseguiram, através da revolta muito sangrenta, né? Conseguiram chegar ao poder, porque havia insatisfação aqui do povo com a pobreza extrema, a falta de trabalho, com o poder central que havia no momento da província do Grão-Pará. E aí o Jonathan comentou sobre a questão da Casa das Janelas, que era usado como hospital, né? E aqui o Forte também foi um momento que houve tomada do Forte pelo movimento cabano, e onde vocês estão sentados era um muro que foi erguido pelo movimento cabano para proteção das tropas cabanas que estavam sitiadas aqui. E aí é interessante a gente fazer a reflexão de que a gente consegue manter toda a estrutura colonial do Forte, mas uma grande representação de movimento social político importante que a gente teve em Belém, ele foi demolido. É uma representação que a gente tem aqui, desse muro aqui. É onde vocês estão sentados, ele se tornou aqui um banco, né? E aí tem um muro lá atrás de vocês vão ver também baixinho da altura, tá? Tá vendo? Esse bem pequeno mesmo, da altura que vocês estão sentados, ele foi demolido porque eu não sei o que se passava na cabeça do secretário na época, né? Mas a gente pode ter uma ideia, né? O que ele está falando, quer dizer, quando houve essa reforma, nós tínhamos um muro aqui que foi feito na época da cabanagem, aí atrás de vocês que tem o resquício, né? Inclusive, senta lá o guarda-pita, porque é patrimônio, né? Quando o secretário, o que ele queria? Abrir a janela para o rio, né? Então era um projeto turístico, né? Então tinha questão que não podia derrubar o muro. Então entrou na justiça e tal, numa bela noite lá que ele conseguiu um alvará do juiz, pá! Derrubou o muro, né? Então era uma questão mesmo de um projeto turístico para você abrir a vista para o rio, porque você imagina isso aqui tudo com o muro alto, era dessa altura aqui, tá? Então você não tinha essa vista aqui para o rio, né? Então era a ideia mesmo da reforma do Feliz Lusitânia, mas ele queria, né? Ele é secretário de Cultura, já faleceu, Paulo Chaves, fez a maior parte desses projetos que vocês andaram foi quando ele foi secretário, Estação das Docas, Mangal das Garças, Polo Joalheiro, Casa lá do Governador, né? Então ele fez vários projetos. E esse aqui foi bastante polêmico, porque teve essa questão com os órgãos de patrimônio, né? Entrou na justiça, mas uma bela noite o juiz liberou para ele e aí ele botou o muro abaixo. Então, essas questões que sempre tem, né?